Obrigado a você que escolheu a Sétimos Cursos como a sua empresa de curso e agradeço pela oportunidade de estar corrigindo mais um simulado com vocês. Hoje a gente vai corrigir o simulado de reciclagem número 10. Primeira pergunta fala assim, ó: todo condutor deve saber que a velocidade indicada na placa é: letra A máxima permitida para a via. A gente tem essa placa com a numeração para indicar a velocidade máxima que é permitido naquela via. Então, a resposta certa é a letra A. Número 2. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra B. Em nível, entrocamento ou bifurcação. Aqui a gente tem alguns exemplos de placa que mostra os cruzamentos, interseção de cruzamento, né? O mais comum que a gente vê aí é entrocamento oblíquo à esquerda e à direita, tá? 3. A CNH dá o direito de dirigir a quem e onde. Letra A, tá? Dentro de todo o território nacional do Brasil, veículos automotores para os quais foram habilitados. Aquelas pessoas que passaram pela uma autoescola e tiveram aí a sua habilitação, tá? Letra A, então, a resposta certa. Número 4. O uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento é, letra D, permitido desde que os veículos possuem espelhos retrovisores em ambos os lados, tá? Então, a gente vê aí, ó, a gente tem três tipos de retrovisores. Os dois laterais, né, o externo esquerdo e o externo à direita, né? A direita é mais usada aí para regulagem e observação da roda e a calçada, tá? O lado esquerdo a gente vê aí um veículo, né? E tem o central, né? Que é o que fica dentro do veículo, tá ok? Número 5. As rodovias e estradas são de tipos de vias rurais, tá? Letra B é tipo de vias rurais, tá? 6. A ultrapassagem pela direita só é permitida em qual circunstância? A gente sabe que a ultrapassagem é feita pela esquerda, né? E devidamente sinalizada e se a pista permite. Mas qual é a circunstância que é permitido fazer uma ultrapassagem pela a direita, tá? A resposta certa é a letra D. Quando o condutor do veículo da frente sinaliza a conversão à esquerda, né? Então, o veículo 1 ali, ó, ele está sinalizando que ele vai entrar à esquerda, tá? Então, ele vai mais para o meio da via, aí a possibilidade do condutor número 2, do veículo número 2, ele vai poder fazer uma ultrapassagem pela à direita, tá ok? Somente nesse tipo de manobra. 7. A placa abaixo significa, essa plaquinha azul com o izinho aí, qual é o significado dela? É a letra A, local em que o condutor obterá informação turística. Então, é uma plaquinha de informação, tá? Letra A. 8. Para que serve as buzinas e como devem ser utilizadas, né? Então, letra A, serve como advertência e deve ser usada em toques breves. Nada de ficar apertando a buzina por longo período, tá? Incomodando a pessoa, não. Toques breves, tá? E somente para advertência. Letra A. Número 9. As linhas de divisão de fluxo oposta e de divisão de fluxo no mesmo sentido devem ser pintadas, respectivamente, nas cores. Quais são as cores das linhas pintadas no chão? Né? Letra A, amarela e brancas. Né? A gente vê aqui ó, alguns exemplos. Né? Então, a gente tem a linha branca de linha contínua e a linha branca seccionada, que é essa tracejada. Tem a linha amarela, né, de linha contínua, também linha amarela seccionada, tem linha dupla, né, que é divisão de pista, mas não é permitido fazer ultrapassagem em nenhuma das duas mãos, né. Tem a outra, que é um lado contínuo e o lado direito seccionado, que permite o condutor fazer a ultrapassagem pelo quem transite pelo lado direito da via, né? E tem essas de duas linhas seccionadas que ela permite fazer ultrapassagem
aos dois lados da via. Então, as cores são branca e amarelas. 10. O condutor que deixa de manter distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente está cometendo, letra D, uma infração de trânsito grave que será punido com multa. Então, assim, a gente sempre tem que manter uma distância de segurança, tá? Nunca andar colado com o veículo da frente, tá ok? Essa distância a gente sempre calcula em coisa de 5 segundos, tá bom? De distância um do outro. Número 11. A circulação de bicicletas poderá ser feita no sentido contrário ao fluxo de veículos automotores desde que, letra C, quando permitido e devidamente sinalizada pelo órgão de trânsito, tá? Então a gente tem essas vias pintadas de bicicleta, elas só pode ser feitas, né, o ciclista conduzir a bicicleta aí na contramão quando é permitido, tá? Número 12. Quem abaixo, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não pertence ao Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, a Polícia Ferroviária Federal, porque ela supervisiona as linhas férreas, tá? Então, não faz parte do Sistema de Trânsito Nacional, letra D de dado. 13. Quando você respeita a sinalização, significa que você, letra D, preocupa-se com a segurança no trânsito, letra D de dado. 14. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir o veículo é: qual é a posição adequada que você vai conduzir o seu veículo? Letra B de bola. As duas mãos no volante, imitando o ponteiro de um relógio que posição de 9 e 15 ou 10 e 10, né? Então você imagina ali o seu volante como se fosse um relógio de ponteiro, tá? Então você imagina ali a sua mão na posição de 9 horas e de 3 lá no número 9 e no número 3, porque posicionamento fica às 9 e 15, como se fosse um relógio. Ou na posição de 10 e 10, né? Então, são a posição adequada para você utilizar aí a mão no volante. 15. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir o veículo com segurança, conforme o preceito de direção defensiva. Sendo assim, um acidente provocado por imperícia do condutor significa o quê? O que é imperícia? É a falta de sono, né? Desobedecer a sinalização? Dirigir sob efeito de álcool? Né? Então, a resposta certa ali é letra A falta de habilidade. Quando o condutor comete um acidente, né? E não teve condição de evitá-lo, então ele teve uma imperícia, ele não teve habilidade suficiente. Letra A. 16. O que fazer quando há ventos laterais fortes em uma rodovia, né? Então, o que você faz? Você está transitando uma rodovia, começa a ter um vento muito forte, o que você faz? Letra D. Vai reduzir a uma velocidade compatível com a segurança, com a situação, né? Ou a segurança, também podemos falar como segurança. Então você está lá transitando um veículo, né? E começa a ter um vento muito forte lateral. O veículo começa a balançar um pouquinho. E você vai aumentar a velocidade? Não. Você vai diminuir a velocidade compatível com a situação. Certo? Letra D de dado. 17. Um cuidado que se deve tomar ao se colocar o cinto de segurança é evitar que a sua faixa transversal. Então, aonde deve ficar, o que a gente deve evitar, desculpa, onde deve evitar a faixa central do cinto de segurança? Passe pelo o pescoço, né? Então, isso ocorre muito em crianças. Quando a criança não está numa cadeirinha, o cinto de segurança fica muito alto e passa rente ali ao seu pescoço. E isso pode, se haver um acidente, né, sufocar a criança. Por isso que hoje a gente tem as cadeirinhas de elevação que deixa a criança mais alta e o cinto adequadamente passando entre o ombro e o peito ali, tá ok? Letra D de dado. 18. Todo condutor que adentra
em uma via, ele deverá o quê? Então, todo condutor que adentra entre uma via deve o quê? Letra C. Acionar a luz indicadora de direção, certificando-se que poderá efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, tá? Então, o veículo que vai entrar, né, numa via, ele deve acionar o pisca-alerta para a sua esquerda, né, mostrando para os condutores atrás que ele tem a intenção de entrar na via. Letra C de casa. 19. A luz amarela intermitente situada num cruzamento significa o quê? Né? Você tem uma luz amarela intermitente num cruzamento, né? Então ela vai significar o quê? Letra C, que o condutor ele deve diminuir a velocidade, imobilizar o veículo se necessário e prosseguir com cuidado. Então você chegou aí perto de um semáforo, né, de um cruzamento ali, e está com a luz amarela piscando, você vai aumentar a velocidade e passar? Não. Você vai diminuir a velocidade e, se necessário, imobilizar o veículo, ou você pode prosseguir, mas com a velocidade reduzida, tá? 20. Dirigindo um veículo na via pública, antes de entrar em outra via, todo condutor lhe deverá o quê? Letra A. Ter certeza de que pode realizar a manobra sem perigo para os outros veículos, os outros usuários da via. A gente viu a pergunta anterior falando bem parecido, tá? Que o condutor ele deve sinalizar e observar se há ninguém na via, tá? 21. Vítima de acidente apresenta um corpo estranho encravado em seu corpo. O que fazer? O que é esse corpo estranho? É um pedaço de metal, um pedaço de pau enfincado dentro do corpo da pessoa. Você vai retirar? Não pode. Então, letra B. Verificar a respiração e não mover o corpo estranho. Por que não mover o corpo estranho? Porque você não sabe como que está preso dentro do corpo dessa pessoa. Se você retira, você vai piorar a situação, vai fazer mais grave ainda o ferimento. Então, é a letra B de bola. Você não deve remover e verificar a respiração da vítima. Letra B de bola. 22. Qual é uma das características de queimadura de segundo grau? Então, se tem uma queimadura de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A, é, a característica da queimadura de segundo grau qual é? É letra B de bola. Tem formação de bolha, quando começa a dar aquelas bolinhas de água. Então, ali é uma característica de uma queimadura de segundo grau. 23. Qual das alternativas abaixo não é recomendada para o controle de situação em casos de acidente de trânsito? Vou repetir a pergunta. Qual das alternativas abaixo não é recomendado para o controle de situação em casos de acidente de trânsito? Cuidado com a palavrinha não é recomendado ali, tá? Então, qual é? Letra D. Delegar tarefas de qualquer tipo às pessoas que estejam mais desequilibradas ou contestadoras, tá? Letra D de dado. Então, você tem que ter cuidado para quem você indica as tarefas a ser feita, né? Um exemplo, você vai indicar uma tarefa para uma pessoa que não tem controle nenhuma para sinalizar uma via onde há um acidente? Não vai, então você tem que tomar cuidado, tá? Letra D de dado. 24. Na necessidade de atendimento de emergências em locais sem serviço próprio de socorro, devemos acionar preferencialmente o serviço abaixo. Qual serviço? Onde não há nenhum serviço local de emergência, né? Então, é a polícia militar. Nesse local, nessa cidade, não tem um SAMU, não tem um corpo de bombeiro, nenhuma das alternativas ali, a resposta, né? Então, não tem SAMU nem corpo de bombeiro. Então, quem você vai acionar primeiro? A polícia militar. Letra B de bola. Qual dos órgãos abaixo tem como dever a educação para o trânsito? Qual dos órgãos abaixo tem como dever a educação no trânsito? É letra B, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, quem tem o dever de educação no trânsito, né? Tem que implementar a educação no trânsito. Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.
Letra B de bola. 26. Dirigir um veículo ameaçando os pedestres ou usá-lo para arremessar água ou detritos sobre eles é considerado o quê? Uma falta de respeito e de cidadania, além de ser, né, uma, uma infração de trânsito, né, punível e com multas, tá? Então, letra C de caso, uma falta de respeito e cidadania. 27. O estacionamento sobre o passeio é. Então, estacionamento sobre passeio é. O que é estacionamento sobre passeio? Você estacionar o seu veículo em cima de uma calçada, onde o pedestre tem que passar. Então, isso é estacionamento sob passeio. Então, é o que? Letra D de dado. Um desrespeito aos direitos dos pedestres e uma infração de trânsito, tá? Então, você vai estacionar aqui, ó. Esse carrinho aqui estacionou em cima de uma calçada. E ainda por cima ali é proibido estacionar, ó, né? Então, ele ali está errado, está em cima de uma calçada. 28. O condutor, para manter boas relações no trânsito, ele deve o quê? Letra A. Respeitar todos os usuários da via. Então, um condutor, para ter bons relacionamentos no trânsito, tem o quê? Respeitar todos os usuários. Simples, só isso. 29. Avisar o outro condutor que está com a porta semi-aberta ou com o pneu murcho é uma atitude de dado, de cortesia e principalmente solidariedade. Você está transitando com seu veículo ali, com sua moto, né? E olha o veículo da frente, você viu a porta aberta traseira, ou até mesmo do carona, do motorista. Se ninguém estiver usando cinto, pode ser um risco de acidente. A pessoa encostar na porta, a porta abrir, né? E a pessoa cair do veículo em movimento, né? Um pneu murcho pode fazer que o carro perca o controle, né? E assim ocorrer um acidente. Então, letra D de dado, de cortesia e principalmente solidariedade. Última pergunta. Você está transitando numa via com um sinal verde e de repente sai de frente de um ônibus um senhor para atravessar a rua. O que fazer? Né? Então você está lá, você está dirigindo numa via com um sinal verde e de repente ali um pedestre, um senhor, sai na frente de um ônibus para atravessar a rua. O que você deve fazer? Você deve parar o seu veículo, tá bom? Parar e deixar o pedestre passar. De dado. É um ato solidário, tá? Vou dar um exemplo aqui simples. Muitas vezes aparece em vídeo no YouTube, né, dos ônibus nos Estados Unidos, ônibus escolar, né? Um exemplo de ônibus escolar. Eles transitando na via, o ônibus, e quando ele para as crianças descerem, todos os veículos, até o veículo que vem no sentido contrário, para atrás do ônibus ou na frente do ônibus, esperando todas as crianças que for necessário passar. Então isso é um ato solidário, tá? Agradeço o seu tempo comigo, né? Agradeço também por ter escolhido a sétimo cursos e até a próxima correção.